Então tem um exemplo aqui. Esse aqui foi um simulador que eu fiz na minha época de robótica ainda, tá? Nos meus tempos de doutorado, mas que funcionou muito bem para jogos, tá? Porque você consegue simular comportamentos de entidades aqui, tá? Então suponha que isso aqui é meu NPC, o meu agente aí no caso, tá? Eu crio um obstáculo aqui, tá? E aqui é meu gol. Então eu vou querer fazer esse cara aí daqui até aqui, tá? Deixa eu tenho que alterar umas constantes aqui. Só porque senão ele vai ser rápido demais. Deixa eu ver se aqui dá, tá bom? Tá? O que vai acontecer aqui? Tá? Ele vai começar a ser atraído pelo gol, tá? Pelo xizinho aqui, tá? Aqui, pontilhado aqui é a área de percepção dele, tá? Então quando o agente vê quando o obstáculo estiver nessa área de percepção, ele vai começar a sofrer a influência do obstáculo, tá? E aí ele vai ser repelido pelo obstáculo. Então vamos ver se vai funcionar. Começou a andar, começou a ser repelido, tá? Desviou. Quando parou de ser influenciado ali, foi direto para cá. Tá? Nota que quando ele vai chegando cada vez mais perto, ele vai mais devagar. Por quê? Porque a força é proporcional aí à distância. Tá? Se eu colocar ele agora do lado de cá, dá pau. Tá? Não, foi. Esse tem cheio de bugs no meu sistema aqui, tá, gente? Então, se de vez em quando dá pau, vocês podem acostumar que eu reinicio. Mas, de novo, ele vai chegando para lá. Tá? O jeito mais fácil é parar aqui. Se eu tiver dois obstáculos, deixa eu pôr mais obstáculos aqui no meio do caminho. Um aqui, outro aqui. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Parou no mínimo local? Quase. Ele ainda está andando devagarinho. Parou. O que aconteceu aqui é exatamente aquele problema que eu falei para vocês. Tá? Tem uma força. Deixa eu parar aqui. Tem uma força atrativa. Se vocês somarem os vetores, vocês vão ver. Tem uma força atrativa para cá, uma força repulsiva para cá, uma para cá, uma para cá. Ou seja, o somatório das forças fez ele ficar parado. Tá? Então, deixa eu... Tem algumas soluções para fazer isso. Eu posso pôr algumas pessoas para empurrar ele aqui. Deixa eu colocar outros agentes aqui. Tá lento demais. Deixa eu mudar as minhas constantes aqui. Peraí um pouquinho. Aquele mesmo saiu, agora os outros seis ficaram presos, né? Então, a gente pode ir tacando gente aqui. Aí vai um empurrando o outro, mas sempre alguém fica preso. Tá? Então, para eles saírem, eu tenho que tirar esse obstáculo fora aqui. Agora foi. Aí foi todo mundo para lá. Tá? Já estou mostrando, adiantando alguma coisa, quando eu tenho múltiplos agentes. Né? Então, nota que eu tenho interação entre os agentes aqui, eles se repelem. Tá? Então, ninguém consegue... A princípio, um chegou de sorte ali, que ele ficou no meio da estrela ali. Tá? Acabou que você consegue até fazer umas formas bonitinhas ali, as estrelas, quando pega o compasso, traça as coisas ali, etc. Tá? Se eu marcar o gol para cá, você até move daquele jeito até chegar a repulsão dos obstáculos. Tá? Nota o que vai acontecer agora. Como tem a repulsão ali, tá, ele vai ficar, talvez, não, até que eles conseguiram passar. Tá, mas aí fica assim, é tudo resultante de força. Né? Você consegue simular isso tudo aí e fazer esses resultantes das forças. Tá claro? Dúvidas aí? Tá? Então, gente, é uma técnica bastante interessante para esse tipo de coisa. Você consegue simular, tá, num ambiente contínuo, tá, que é isso aqui. Eu não preciso discretizar o ambiente nem nada. Tá? Eu trabalho, de novo, no ambiente contínuo só com as forças. Tá? Você faz a integração dessas forças, tem as acelerações... Desculpa, a força você gera aceleração automaticamente. Né? F, tem que lembrar da física. F é igual a MA. Tá? Aceleração é igual a força sobre massa. Você pode até simular massas diferentes do seu agente. Tá? Eu tenho um agente mais pesado, um agente menos pesado, vai andar mais rápido ou não. Tá? Aí, a partir da aceleração, você integra, você tem velocidade. A partir da velocidade, você integra e tem o deslocamento. Tá? Basicamente é isso. Tá? Abrir um parênteses aqui, porque, na verdade, assim, todo jogo, tá? Eu acho que tinha que ter falado isso antes, funciona da seguinte forma. Você tem o que a gente chama de game loop. Tá? O que é o game loop do jogo? Pensa um loop mesmo. Tá? O while 1 faça.
Tá? Nesse loop, o agente vai fazer tudo que ele tem que fazer, ou seja, ele vai receber as entradas de teclado, ou seja, o seu jogo, as entradas que o teclado fez, tá? Vai computar a física toda, tá? Vai fazer a parte de IA, de tomada de decisão, etc. Tá? Com base nisso, ele vai computar onde que é a nova posição dos agentes, aí esse agente tem que ser deslocado tanto. Tá? Aí ele vai reddesenhar num buffer a nova tela e vai exibir essa tela para você. Vai fazer isso tudo de novo. Tá? Ou seja, normalmente a 1/30 segundos, a 30 Hz. Então, ou seja, 30 vezes por segundo ele vai fazer esse loop. Tá? Que tem que pegar a informação do teclado, pegar a informação das forças, da física, pegar a informação da IA, computar as novas posições, ou computar se tem que aparecer um objeto novo, dar um tiro, não sei o que, vai fazer isso tudo e vai redesenhar a tela. Tá? Isso que ele está fazendo aqui. Então aqui eu tenho um loop, tá? Quando eu clico no verdinho aqui, tá até... Vocês estão... Tá andando aqui, na verdade, tá? É um loop que está acontecendo milhares de vezes por segundo aqui, tá? Onde eu computo essas forças, faço essas coisas todas e etc. Tá? Tem um detalhe, o negócio que eu mudei aqui, tá? Parênteses aberto, a constante que eu mudei aqui é exatamente o que a gente chama de intervalo de integração. Tá? Quem já fez análise numérica, cálculo numérico? Alguém? Algo similar a isso aí? Tá? Então, vocês lembram da integração numérica lá? Né? Então, Euler, né? Ou senão Range-Kutta, etc, etc, etc. Isso que nós estamos fazendo aqui. Então, cálculo numérico serve para alguma coisa também, viu, gente? Serve para fazer jogo. Eu brinco com isso. Isso é motivação para os alunos, para o pessoal estudar todas as disciplinas que servem para fazer jogo. Tá? O que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. O ΔT é exatamente o intervalo de integração. Tá? Então é quanto que ele vai integrar aquele momento, só que aqui é uma integração onde não tem que esperar o final para ver o resultado. Você não está interessado no número final, você está interessado em ver exatamente os passos. Tá? Então cada ΔT que eu multiplico, ele vai andar um pouquinho para a direita. Tá? Então distância é igual a velocidade vezes tempo. Tá? Então a distância que eu vou andar depende da velocidade que eu estou andando, vezes o ΔT que é minha integração. Então na próxima slide eu vejo isso aqui. Tá? Tanto se eu mudar, quer ver? Deixa eu diminuir aqui, ó. Estou com intervalo de integração grande agora. O que vocês acham que vai acontecer? Errado não vai dar. Mas vai... É como se... Pensa que eu estou tirando... Assim, tem um agente andando aqui. Eu vou tirando várias fotografias. Quanto menor o intervalo de integração, mais fotografia eu tiro. Então você vê passo a passo o agente andando. Quando eu tenho um intervalo de integração grande, eu tiro uma fotografia agora. A próxima fotografia vai ser daqui a, sei lá, tantos segundos. Tá? Então, se eu ponho o Go aqui, ó. Foi. Eu estou acelerando o meu processo, vamos pensar assim. Só que nessa aceleração eu posso perder algumas informações aqui no meio. Ele pode trombar com obstáculo. Por quê? Porque pode ser... Deixa eu voltar, deixa eu pôr um agente só. Deixa eu limpar aqui. Pode ser o seguinte, meu agente começa a andar, tá? Ele vai tirar uma fotografia aqui, o agente ainda não encontrou o obstáculo. Na próxima ele já pode estar em cima do obstáculo, tá? Opa, faltou pôr o Go aqui. Você nem vê. De tão rápido que está o negócio. Tá? Enquanto você colocar o intervalo de integração... Então, o negócio tem um montão de constantes por trás aqui, umas coisas que você sai mexendo. Se eu colocar muito lento, tá? Ele vai andando mais devagarinho. Só que ele foi rápido aqui. Opa. Isso aqui é o bug, tá, gente? Deixa eu começar de novo aqui. Vai lentinho, aí ele consegue perceber, ele aplica as forças direito, etc, etc, etc. Tá? Então, isso é interessante porque vocês têm que saber o seguinte, né? Os algoritmos de inteligência artificial, eles estão embutidos nesse loop do jogo. Tá? Então, você tem que considerar isso quando você estiver fazendo os seus algoritmos. Tá? Se o algoritmo demorar demais, tá? Pensa que assim, ele vai ter que pensar demais aqui. Ou seja, pode ser, isso acontece dependendo de algum jogo, tá? Vai ficar lento o refresh da tela, vai ficar aquela coisa lenta. Tá? Por quê? Porque seu algoritmo está segurando o IA. Ele está travando o loop do jogo. Por isso que muitas vezes a parte A é até feita de forma assíncrona do loop do jogo. O loop do jogo está lá 30 vezes por segundo. Tá? Seu algoritmo de IA fala, está pronto. Aí interrompe lá, manda o resultado e ele vai e faz.
Tá? Então são coisas que vocês têm que pensar, assim, né? Faz parte, por quê? Porque o algoritmo não está sozinho do jogo, ele faz parte da integração do jogo como um todo. Tá claro, gente? Tá? Então, e tem várias outras constrantes, assim, deixa eu, por exemplo, deixa eu fazer um negócio aqui. Ele vai passar, peraí. Não é isso que eu queria, não. Eu queria que ele ficasse preso, mas não ficou. Então tá preso aqui, tá? Por quê? Mínimo local, né? Mas aí eu tenho um montão de forças que me regem as coisas aqui. Não consigo mudar. Por exemplo, eu consigo, tem uma constante aqui que multiplica a repulsão entre o agente e o obstáculo. Tá alto aqui, tá? Se eu diminuir aqui, ó, não acontece nada. Ah, não, porque aqui é de colisão, desculpa. Potencial, repulsão, robô, obstáculo. Diminuir aqui, significa o quê? A força estava sendo multiplicada por uma constante, eu diminuí bastante essa constante. Quer dizer que a força de repulsão dos obstáculos vai diminuir. E ele consegue passar. Tá? Ou seja, é física pura. Né? Você está física e matemática, você mudou a constante que multiplicava ali. Tá? Quer dizer o quê? A gravidade desse obstáculo aqui está repelindo menos. Tá? Então ele consegue passar, a resultante agora passa. Mas com isso, o que acontece? Se eu mandar o cara vir para cá, ele vai trombar com o obstáculo. Por quê? Porque a força atrativa está muito maior do que a força repulsiva. Então ele tromba com o obstáculo. Por aí vai. Tá? Então dá para brincar um bocado com esse tipo de simulação. Tá? Dúvidas aí, gente? Tranquilo? Nesse exemplo aqui, tá só a força atrativa é simplesmente proporcional à distância, a força repulsiva é inversamente proporcional à distância. Tá? As forças repulsivas só estão ativas se a distância for menor que um threshold qualquer. Tá? Então, só se ele está próximo do obstáculo que eu tenho a força repulsiva. Tá? Ah, tem um detalhe aqui, eu faço o que a gente chama de saturação. Tá? O que é isso? Saturação é quando você não quer uma força muito grande, uma aceleração muito grande. Você está simulando um carro. Tá? Sei lá, o carro tem uma aceleração máxima que ele consegue fazer. Tá? Então, você não pode fazer uma aceleração infinita. Tá? Então, mesmo eu faço minha força, né, e a aceleração proporcional à distância, mas eu limito. Né? Então, à medida que a distância vai aumentando, a aceleração vai aumentando, tá? Mas chega um momento, eu saturo. Ó, o máximo de aceleração que ele pode ter é isso. Tá? Então, a gente faz isso aqui, tá? As constantes, etc. Tá? E esse aqui é um termo da robótica, na verdade, é o seguinte. Esse cara que eu mostrei para vocês, a gente chama ele de holonômico. Tá? O que é um agente holonômico? Um agente holonômico ele pode mover em qualquer direção. Tá? Então eu posso computar diferente, de forma separada, a força no eixo X e a força no eixo Y. Veja a resultante e mando para a gente. Tá? Já um agente não... Então pensa nisso aqui como se fosse uma bola de gude mesmo. Tá? Alguma coisa que rola, alguma coisa assim. Agora pensa um carro. Tá? O carro está parado, apontado para cá. De repente tem uma força para cá do carro. Tá? O que acontece? Você tem que fazer uma manobra. Você não consegue seu carro automaticamente ir naquela direção. Tá? Seria o sonho, né? O problema da baliza que todo mundo enfrenta, né? A ideia seria ideal que eu pudesse andar de lado com o meu carro, mas eu não posso. Então o que eu tenho que fazer é uma manobra. Tá? Então, dependendo, eu não falei disso, mas dependendo da dinâmica das características do seu agente, tá? De novo, se for um carro, você vai ter que ter controladores. Aí eu estou entrando na parte de engenharia mesmo, tá? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, controlador para poder seguir esse agente. Ou seja, tem uma força lá, mas para eu seguir essa força nessa direção, eu tenho que fazer uma manobra. Tá? Então, só um exemplo aqui. Deixa eu apagar esse cara aqui. Não sei se vai dar para ver claramente, não. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, não, mas esse robozinho aqui, esse agente, ele tem uma direção preferencial, tá? Ele está apontado para cá, para frente, tá? Tem tá dando para enxergar aí? Alguém? Tá? Ele tem um risco vermelho aqui, tá? Que é a direção que ele está apontando.
Então, ele só consegue, ele anda naquela direção. Ele pode, nesse caso, ele pode girar em place, tá? Mas se ele quiser, se eu quiser andar para lá, por exemplo, eu tenho que fazer isso aqui e depois andar, tá? Então, vocês vão ver que a trajetória dele já vai ser um pouquinho diferente. Tá? Virou, e aí foi. Aí conseguiu chegar lá. Tá? Então, nota que ele já vai seguindo um carro. Mas, de novo, isso depende do agente que você faz, é só... Tem as equações matemáticas todas para poder fazer esse controlador aí, que eu não vou entrar nesse detalhe, não. Tá? Bom, algumas características interessantes. Primeiro, ele trabalha nesse espaço contínuo. Tá? Então, não é necessária a discretização do ambiente. Ele computa força já, e isso é interessante em algumas situações. Tá? Em outras, isso não importa tanto, mas nessa situação é interessante que ele pode trabalhar tudo direto. Já computa as forças, já calcula a aceleração e já anda. Tá? Outra coisa interessante é que ele faz na verdade, ele faz um planejamento implícito, tá? Ou seja, a trajetória dele vai ser gerada por essas forças e ele já usa a resultante daquelas forças para seguir o caminho dele, tá? Você pode então pensar que você tem um campo, a gente chama, por isso que chama muito campo potencial, um campo vetorial, tá? Que você pode pré-calcular esse campo todo. Tá? E falar para cada posição qual vai ser a velocidade dele ou qual vai ser a força dele, tá? E ele vai já seguir essas coisas todas e em tempo de execução. Tá? Outro detalhe interessante é que os obstáculos não precisam ser conhecidos a priori. Como ele é completamente reativo, ou seja, ele percebe as coisas e age de uma vez ali. Bom, tem o problema dos mínimos locais, então isso aqui eu já falei para vocês, tá? Talvez seja o principal problema. Então, um exemplo clássico de mínimo local é esse, chama de U invertido aí, tá? O agente está querendo vir para cá, tem isso aqui, ele fica preso, tá? Então, se eu quiser mostrar aqui, tem 3 obstáculos aqui. Vocês viram, mas deixa eu pôr o clássico aqui. Tá? Tem que chegar aqui. A gente está aqui. Ele nem entrou, né? Ficou tão próximo. Deixa eu aumentar meu obstáculo aqui, peraí. Começar de novo. Pronto, parou lá. Tá, ou seja, que é o exemplo clássico, ele está preso no ambiente. Ou seja, esse algoritmo não é completo, correto? O que é um algoritmo completo? Se existe um algoritmo completo, se existe um caminho, ele acha. Tá? Aqui existe um caminho, é só o cara sair por trás aqui, passar aqui, chegar e chegar. Tá? Só que o campo potencial puro, né, do jeito que ele está, ele não consegue achar o caminho. Tá? Então, infelizmente, ele não é um ambiente completo. Tá? Tem algumas soluções, tá? Uma das soluções, por exemplo, é aplicar força randômica. O que eu tentei fazer jogando um montão de robô, um montão de personagem em cima do outro, eu estou preso no mínimo local. De repente eu dou uma sacudida, tá? Eu saio daquele mínimo local e consigo chegar. Ou seja, eu aplico uma força aleatória que talvez consiga sair ele do mínimo local. Pensa o mínimo local como uma bacia, assim. Tá? Ou seja, você dá uma força que de repente ele consegue sair dessa bacia, ele pode conseguir sair. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é usar o que a gente chama de função de navegação. Tá? Função de navegação é uma função potencial que você garante que ela não tem mínimo local. Tá? Existem várias na literatura. Tá? Agora, uma interessante para campo potencial é uma que chama de Wavefront Planner. Tá? Então, a ideia do Wavefront Planner então, é uma técnica relacionada, mas diferente, tá? Que é o seguinte, você vai construir um campo potencial para o seu ambiente. Mas para isso você tem que fazer o quê? Você tem que conhecer a priori seu ambiente. Tá? Então suponha que você conheça seu ambiente, tá? Você sabe a posição dos obstáculos dele, etc. Tá? Você consegue, a princípio, discretizar esse ambiente. Tá? Normalmente no computador não é difícil discretizar qualquer... Sua tela é discretizada. Né? Então você pode pensar que seu ambiente é discreto. Né? Naquele exemplo que eu dei para vocês, tá? No meu simulador eu tenho, no pior caso, um montão de pixels. Tá? Então tenho como menor unidade os pixels, que é um ambiente discreto. Então você pode trabalhar em cima disso. Tá? Então a ideia é que, dado que você conheça seu ambiente e consiga discretizar ele, você consegue montar um campo potencial a priori, tá? E você consegue evitar mínimo local com isso. Tá?
Tá? Nós vamos mostrar aí como é que a gente faz isso. Tá? Então, um dos algoritmos que faz isso é chamado de Wavefront Planner, tá? Que a ideia dele é exatamente discretizar o ambiente num grid. Tá? Você vai marcar, então tem um grid, as células do grid que contém obstáculo, você vai pôr um valor bastante alto nelas, tá? E as células do grid, ou desconsiderar, tanto faz, tá, por valor infinito ou desconsiderar, as células do grid onde está o goal vai ser o valor mais baixo do seu obstáculo. E aí você vai usar um algoritmo que vai preenchendo esse ambiente, tá? Ou seja, somando 1 em cada vizinho. Então, o meu goal é 0. Todos os vizinhos do goal vão receber o valor 1. Todos os vizinhos dos vizinhos, valor 2, e assim por diante. Com isso, você vai construindo, você está exatamente construindo essa função potencial de baixo para cima. Então, tem um exemplo aqui, tá? Considera isso aqui. Tá? Tem esse ambiente aqui, tá? Parecido com os ambientes que a gente tinha lá, com o goal. Tá? Qual que é o primeiro passo? Meu primeiro passo é discretizar esse ambiente. Então, taquei um grid em cima disso aqui. Tá? Nota o que vai acontecer aqui, que é um dos grandes problemas de você discretizar um ambiente. Quando você discretiza um ambiente, você perde espaço em geral. Tá? O que eu faço, por exemplo, essas células aqui do grid, onde eu tenho um obstáculo pela metade. Tá? Essas células onde eu tenho um obstáculo pela metade, ela vai virar uma célula ocupada, não tem jeito. Tá? Então, nota que no ambiente discretizado, tá, meus obstáculos crescem um pouquinho. Tá? A minha célula ou está ocupada ou está livre, não tem meio ocupada no caso aqui. Depois nós vamos falar de discretização de ambiente, que vai servir para outras coisas mais para frente. Tá? Então, discretizei meu ambiente, está ali. Tá? Aí o que eu vou fazer agora? Como eu falei, eu marquei meu goal com valor 0. Tá? E aí você vai fazendo um... Tem vários nomes para esse algoritmo. Tem uns que chama Flood Fill, que você vai como se fosse enchendo de água a sua bacia. Tem uns que chama Grass Fire, que você vai queimando a grama em volta do seu ambiente. Mas um nome que eu acho mais interessante é o Wavefront Planner, que é expansão de frente de onda, que você pode pensar assim. Né? Pensa uma pedra caindo num lago. Né? O negócio vai crescendo, vai uma onda se espalhando. Então cai uma pedra aqui. Tá? Então aqui virou 1. Todo mundo vizinho dele virou 1. Nota que onde tem obstáculo eu ignoro. Tá? Aí os vizinhos dos vizinhos viram 2. Tá? 3, 4, 5 e assim vai. Então, expandi minha frente de onda, ou encharquei, ou fiz o flood fill aí do meu ambiente. Tá? Cada célula tem um número, que na verdade é o potencial. Tá? Então agora você trata isso aqui como se fosse um campo potencial. O agente começa numa célula e vai descendo o gradiente até chegar no goal aqui. Tá? Então, por exemplo, meu fantasminha do Pac-Man está ali. Tá? Ele começou ali no 15, aí ele vai para um 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, chegou lá no goal. Tá? Nota que aqui não tem mais mínimo local. Tá? Aqui eu consigo, né, se eu tivesse um obstáculo em U aqui, tá? O que ia acontecer? O gradiente ia chegar por trás ali. Tá? Então seriam valores mais altos do gradiente, ele não ia entrar naquele local. Vocês conseguiram enxergar isso? Tá meio difícil de ver, mas a ideia é essa. Tá? Mas qual que é o problema? O problema é que eu tenho que conhecer a priori meu ambiente. Tá? Um outro exemplo, ele começando aqui, tanto faz ele vir para cá ou vir para cá. Tá? É um ponto lá que ele pode descer o gradiente, ele está no 11 aqui, tá? Ele pode vir para o 10 aqui ou para o 10 aqui. Tanto faz, o caminho vai ter a mesma distância até chegar lá no goal. Tá? Então, uma forma de, conhecendo o ambiente a priori, tá? Construir um campo potencial que a gente garante que não tem mínimo local. Tá?